que é o SPOC, né? Na verdade, o SPOC ele não é só uma ferramenta, né? O SPOC é o nome da ferramenta que a gente deu, mas o SPOC é muito mais que a ferramenta. O SPOC ele é um ecossistema. O SPOC ele tem uma ferramenta, um software, né, que a gente chama de Software for Portfolio Optimization and Client Knowledge, daí que veio o nome SPOC. Ele tem um ecossistema que hoje tem 20 veículos de investimento, são fundos acessíveis apenas através da nossa estrutura, através do nosso ecossistema. Ele tem 2 gestoras de recursos, uma gestora de ativos e uma gestora de patrimônio. Ele tem 4 analistas de dados, ele tem 2 desenvolvedores exclusivos, e ele tem 5 traders e um economista. Tá? Então, o SPOC é um ecossistema que a gente criou para ajudar planejadores financeiros, ou bankers que a gente chama, a montarem as carteiras para os seus clientes. Né? Então, o SPOC tem uma filosofia por trás dele. Qual que é a filosofia? Primeiro, ele é um modelo para consultoria e gestão. Ele é um modelo que a gente chama, que o mercado está chamando de FII fixo. Né? A gente trabalha com esse modelo de FII fixo desde muito antes do mercado conhecer o modelo de FII fixo. Né? A gente sempre teve um pouco a filosofia de que precisa ter alinhamento de interesses entre quem está gerindo o dinheiro e o dono do dinheiro. Né? A gente entende que o modelo de comissionamento, o modelo dos assessores de investimento, nem sempre está alinhado com os interesses do cliente. Né? Então isso foi uma coisa que a gente identificou lá atrás, em 2018, quando a gente começou a fazer carteiras administradas, e a gente já nasceu com um modelo baseado em FII fixo, onde tem uma relação fiduciária da gestora com o cliente. Né? Então, o que é a relação fiduciária? Fiduciária é uma palavra que vem do latim, fiducia, que é basicamente confiança. Então, uma relação de confiança entre o cliente e o gestor, onde o gestor e o cliente estão do mesmo lado da mesa. Né? Então, não é uma situação onde o gestor está do lado da mesa e o cliente do outro, onde eu estou tentando vender um produto para ele. O cliente me contrata o gestor para representar os seus interesses, fazer o que for melhor para ele. Então, essa é a relação fiduciária que nós temos. Então, o SPOC nasceu para ser um ecossistema dentro de uma relação fiduciária com o cliente, uma relação de confiança com o cliente. A gente, quando começou esse negócio de gestão de carteiras administradas, a gente fazia só uma das fatias que a gente chama, que a gente brinca com o SPOC, é como montar uma pizza. A gente escolhe os sabores da pizza, cada fatia é de um sabor diferente. Quando a gente começou com esse negócio, a gente tinha só uma fatia, que era a fatia de crédito privado de infraestrutura. Né? Por que a gente fez isso? A Journey é uma gestora de crédito privado, ela nasceu como uma gestora de crédito privado. Crédito privado, que a gente sabe fazer muito bem. E a gente viu no crédito privado uma oportunidade muito boa para pessoas físicas montarem carteiras recebendo juros reais muito altos praticados no Brasil, sem pagar imposto de renda. Tá? Então a maneira de fazer isso é comprar debêntures de infraestrutura, montar uma carteira de debênture de infraestrutura, e esse foi o primeiro produto, foi o primeiro serviço que a gente prestou, de gestão de carteiras administradas de debêntures de infraestrutura para pessoas físicas. Quando a gente começou a fazer esse negócio, a gente percebeu que era muito difícil escalar. Né? Se eu comprasse uma debênture para cada cliente e eu tivesse 1000 clientes diferentes, ia ser muito difícil eu deixar essas carteiras parecidas uma com a outra, porque cada debênture é emitida numa época, cada época as debêntures tinham menos liquidez que elas têm hoje, então às vezes eu comprava uma carteira para um cliente, quando eu ia comprar a mesma debênture para um outro cliente eu já não conseguia comprar nas mesmas condições, ou às vezes ela não estava disponível no mercado. Então o que a gente fez? A gente percebeu que tinha algumas dificuldades para escalar o modelo de gestão de carteiras administradas, e a gente descobriu que a gente precisava ser criativo. E a gente criou o que a gente chama de building blocks. Né? Cada building block basicamente é um veículo, é um fundo que atende um tema específico. Então o primeiro building block que a gente criou foi o tema das debêntures de infraestrutura. Isso foi evoluindo, a gente acabou criando um modelo onde existem vários building blocks que o cliente, junto com o assessor, escolhem para montar suas carteiras, de acordo com seus objetivos, o seu perfil de risco, o seu horizonte de investimento. E o SPOC é uma ferramenta que ajuda a entender como esses building blocks se comportam em conjunto, a entender o risco que esses building blocks trazem para uma carteira, para o portfólio, e para ancorar as expectativas do cliente em relação a esses riscos, né? A volatilidade de mercado, a liquidez, entender a performance histórica daquilo para saber mais ou menos o que é a performance esperada,
apesar de, é importante falar que performance passada não significa garantia de performance futura, mas a gente usa muito em finanças, a gente olha para o passado para tentar entender o comportamento dos ativos e tentar um cheiro de como que o futuro vai ser olhando um pouco para o passado. Então o SPOC ajuda muito com isso. A gente criou esse ecossistema inspirado num banco suíço, que é um dos maiores gestores de fortunas do mundo. Não é exatamente o mesmo conceito, mas foi inspirado naquilo. Quando a gente se propôs a fazer isso, a gente tinha um papel em branco, falou, vamos desenhar o que a gente acha que faz mais sentido para o nosso cliente e para o nosso comercial, né, que são quem interage com o cliente. Então a gente pegou uma folha em branco e foi desenhando, foi bolando esse sistema todo. Quando ele estava mais ou menos pronto, a gente foi ver o que tinha disponível no mercado. E a gente descobriu que a gente convergiu, meio que sem querer, para um dos que os maiores gestores de fortunas do mundo faziam, né, que é dividir o mundo em building blocks, em temas de investimento, e aí fazer a gestão desses temas de investimento em qualquer combinação, de acordo com o que o cliente precisar, do que o cliente escolher, com o auxílio do banker dele. Então esse é o SPOC. A ferramenta, hoje ela é muito completa, ela cresceu muito, ela nasceu em cima disso e ela foi ganhando funcionalidades. Então hoje o SPOC ele busca atender todas as demandas de uma empresa de consultoria de valores imobiliários, né? Quer dizer, como que a gente está estruturado? A solução da Journey, ela oferece gestão, curadoria e tecnologia. De que maneira? A gente entende que quem entende do cliente, quem conhece o cliente, quem conhece os objetivos do cliente é o consultor, ou é o banker, ou o planejador financeiro. Eles podem ter diversos nomes e diversas certificações diferentes de acordo com a formação de cada um. Normalmente, planejadores financeiros usam bastante o SPOC. Hoje nós temos 2 empresas de profissionais planejadores financeiros que utilizam essa ferramenta, utilizam esse nosso ecossistema. Por um acaso, essas 2 empresas, elas são também consultorias de valores imobiliários. Um planejador financeiro não precisa ser um consultor de valores imobiliários e um consultor de valores imobiliários não precisa ser um planejador financeiro. Por acaso, as 2 empresas que usam o SPOC hoje como terceiros que se plugaram na plataforma são planejadores financeiros e consultores de valores imobiliários. Como que isso está construído hoje? Existe uma relação que a gente chama de tripartite. Então, o cliente assina um contrato de gestão de carteiras administradas, as carteiras são administradas pela Journey, por intermédio de um consultor de valores imobiliários. Então, tem 3 partes no contrato, a Journey, o consultor e o cliente. O consultor tem a responsabilidade de entender aquele cliente, de falar com aquele cliente, de entender os objetivos e de desenhar a carteira, a alocação da carteira que ele deseja para o cliente. Então, o consultor entende os objetivos do cliente, entende que o cliente, por exemplo, vai se aposentar aos 60 anos e está constituindo fundos para a aposentadoria dele. Ou, por exemplo, que o cliente pretende trocar de imóvel daqui a 3 anos, vai trocar de carro, ou vai mandar os filhos para estudar no exterior e ele está constituindo uma poupança no exterior com esse fim. Então, depende do consultor entender os objetivos do cliente, as necessidades do cliente, o perfil de risco do cliente. Tudo isso é atribuição do consultor de valores imobiliários, que o SPOC ajuda, né? Então o SPOC tem várias ferramentas que ajudam tanto na questão do suitability, tanto na questão do cadastro, né? Então várias das obrigações regulatórias que o consultor de valores imobiliários tem, o SPOC já atende, ele já trata desses temas. E tem uma ferramenta junto do SPOC, que é uma ferramenta que ajuda a simular as carteiras e a montar as carteiras. Então, o consultor, junto ao cliente, ele usa a ferramenta para simular como que aqueles temas que o consultor está sugerindo para o cliente, está recomendando para o cliente, como que eles fazem sentido isoladamente ou em conjunto. Então, ele faz uma série de simulações, ele olha a performance histórica daquela carteira no tempo, como que aquelas pizzas combinadas, como elas se comportaram. Ele olha o que é a volatilidade daquela carteira ao longo do tempo, ele olha o que é o drawdown, quer dizer, que foi a perda máxima que aquela carteira gerou no tempo. Ele compara investimentos naquela combinação de ativos em relação ao CDI em várias janelas. Então a gente tem um banco de dados no SPOC que vai desde 2004 até hoje. Ele vê janelas móveis de 1 ano, janelas móveis de 3 anos, quer dizer, ele assume que um cliente entrou em qualquer data de 2004 até hoje e ficou 1 ano investido naquela carteira que o banker escolheu junto com o cliente, e como que aquilo se comparou com o CDI. Ou se ele ficou 2 anos investidos, como que aquilo se comparou com o CDI, 3 anos, 5 anos, 10 anos e assim por diante. Então ele dá uma série de instrumentos
para que o cliente e o banker entendam o que está sendo contratado, o que está sendo recomendado para ele, como aquilo se comporta historicamente, como aquilo se comportou historicamente. Então a gente ancora as expectativas do cliente quanto a retorno, quanto a volatilidade, quanto a perdas esperadas potenciais. Tudo isso a ferramenta é muito poderosa, porque ela é muito lúdica, o banker usa aquilo junto com o cliente no processo de contratação. E uma vez que a carteira está escolhida, está selecionada, o sistema é todo automatizado. Então, ali ele gera um contrato de prestação de serviço, aquele contrato tripartite que eu falei, então é um contrato onde eu define qual a política de investimento, o que você vai fazer com os recursos daquele cliente. Você decide o que vai ser feito com os aportes adicionais, se eles vão seguir aquela alocação que foi desenhada ou não, ou se os recursos vão ficar parados no caixa. Já se decide quais são as contas do cliente que vão passar para a gestão da journey. No processo inteiro automatizado, a contratação é automática, o cliente recebe um DocuSign, ele assina o DocuSign e dali para frente a journey já passa a fazer a gestão das carteiras. A plataforma é bastante robusta, tanto para empresas de pequeno porte que estão migrando de um processo de assessoria de investimentos, um processo se transformando em consultores, adotando o modelo de FII fixo e querendo se distanciar um pouco da plataforma de produtos, né, dos conflitos que essa plataforma tem, porque mesmo no modelo de FII fixo, às vezes a gente vê alguns tipos de conflitos que permanecem, né, no modelo de FII fixo por estarem ligados a uma plataforma. Quer dizer, mesmo no modelo de FII fixo, a plataforma onde o assessor está ligado, ela tem interesses, ela participa de operações, ela faz emissões primárias, ela vai usar esse canal de distribuição para vender os produtos deles, né? Claro que o conflito é muito menor quando o FII é fixo do que quando existe uma comissão, mas ainda existe um conflito que fica inerente à atividade. Então, vários assessores de investimentos que têm nos procurado, eles estão migrando de modelo, estão deixando de ser assessores de investimentos e estão passando a atender como consultores de valores mobiliários. Não necessariamente mudando de plataforma, né? Quer dizer, as plataformas em si são muito boas, né? Tanto o XP, quanto o BTG, quanto o Safra, que agora está chegando perto do nível da XP e da BTG em plataforma arquitetura aberta. As plataformas são muito boas, elas têm muitos produtos, elas têm uma infinidade de produtos disponíveis, elas têm preços competitivos, elas têm rebates negociados muito bons. Esses rebates no modelo de consultoria voltam, a grande parte deles volta para o próprio investidor. Então essas plataformas são ferramentas, são muito poderosas, né, na montagem de carteiras. Mas o que elas ainda carregam no modelo de assessoria é algum tipo de conflito que ele pode ser eliminado no modelo de consultoria, né? O consultor pode usar as mesmas plataformas que um assessor, mas sem ter aqueles conflitos inerentes quando ele está representando a plataforma, né? Quando ele está representando o cliente, aqueles conflitos vão embora. A gente hoje no SPOC atende, a gente é multicustódia, multiplataforma, então hoje a gente está integrado a XP, a Wealth Services da XP, ao Family Office Solutions do BTG. Estamos em processo de integração com o Family Office Services do Bradesco. Então a plataforma ela vai ser verdadeiramente multicustódia e a gente está trazendo agora para o SPOC também a consolidação de carteiras através de ferramentas de Open Banking. Então o SPOC ele vai consolidar para clientes de consultores de valores todos os ativos financeiros que o cliente tenha nas várias instituições. Então, independente da gestão, está com XP, BTG ou Bradesco, que são as casas que hoje a gente opera, a gente vai ser capaz de enxergar todos os ativos financeiros que aqueles clientes têm conosco ou fora daqui. O SPOC, além de atender clientes consultores de valores imobiliários de menor porte, ele também está estruturado para atender equipes maiores, né? Então, a gente tem dentro do SPOC outras ferramentas que por exemplo, permitem a gestão de equipes. A gente consegue acompanhar comissionamento entre líderes e liderados. A gente consegue acompanhar a atividade de líderes e liderados. A gente consegue fazer que um líder e um liderado dividam a cobertura de uma conta, que um pode ser backup de outro. A gente consegue criar grupos familiares dentro da ferramenta. A gente tem uma ferramenta muito forte de CRM, muito interessante, que é dividida em duas partes. Ela tem o CRM dos clientes prospectivos, ela tem o CRM que trata do funil de vendas, digital ou não digital. Então o banker é capaz de acompanhar como que um lead, como que um cliente prospectivo amadurece até ser convertido, e a gente tem o CRM do cliente convertido, que aí é um CRM que gerencia todo o relacionamento, auxilia o banker em todo o relacionamento com aquele cliente.
ele tem ajuda a marcar as reuniões, a controlar a recorrência das reuniões, a controlar informações pessoais, a controlar datas importantes, a movimentações de carteiras esperadas. Quer dizer, uma ferramenta bem robusta, criadas por bankers, a partir da necessidade desses bankers. A ferramenta foi criada e foi desenvolvida. Tem uma série de dashboards muito interessantes que permitem se medir KPIs de performance da carteira, de performance dos bankers. Tem controles de acesso, de alçadas, tem trilha de auditoria, tem um módulo muito importante da ferramenta que a gente chama de portal dos bankers, onde a gente coloca ali todo o material comercial, desde apresentações, pitches comerciais, scripts para conversas por telefone, até relatórios de performance econômica, relatório de performance de carteiras, tudo que o banker precisa para fazer o seu trabalho fica num repositório único dentro da ferramenta, né? E a gente gera conteúdo para isso. Então hoje na nossa solução Spock, não é só a ferramenta ter essa capacidade, mas é também o conteúdo que vai ali dentro sendo gerado pela Journey, né? Então, um banker da Journey ou um parceiro da Journey tem acesso a todo o material produzido pela Journey. E o material é bastante completo, bastante abrangente, em crédito privado, em fundos de investimento, em economia e macroeconomia, tá? Tanto onshore quanto offshore. A plataforma hoje atende onshore e offshore. No Brasil, eu comentei que é BTG, XP e Bradesco. Offshore, a gente trabalha com a Avenue e trabalha com o Morgan Stanley. De acordo com o volume, as contas de volumes maiores, elas podem ir para o Morgan Stanley, as contas menores trabalham na Avenue. Por que a gente acha que quem tá migrando de carreira, quem tá transicionando do modelo de consultor, de assessor para o modelo de consultor, deveria usar o Spock? Porque o Spock é uma solução plug and play. Primeiro, o Spock ele pode ser feito em white label, então para aquelas empresas ou para aqueles empreendedores que tinham escritórios de investimentos e estão agora montando consultorias, ele não perde a marca dele, ele continua usando a identidade visual dele com as cores dele. Então a primeira coisa é que o Spock é em white label. Segundo, que com o Spock ele é dono do cliente, né? O cliente, a relação comercial é do parceiro, tá? É do consultor de valores imobiliários. A gente está contratualmente obrigado a isso e o cliente tem um contrato assinado com o consultor, tá? Isso é muito importante. Enquanto um cliente de uma assessoria de investimentos ele é cliente da plataforma, da corretora, um cliente de um consultor de valores imobiliários é cliente da consultoria, tá? Então esse é mais um motivo. O Spock ele é uma plataforma que vai tirar do parceiro toda a carga operacional de escolha de ativos, monitorar os ativos financeiros, os mercados financeiros, os vencimentos, os resgates, as aplicações. Tudo isso vem para a Journey na gestão da carteira administrada. Então a gente absorve uma carga operacional muito grande, liberando o consultor a cuidar do cliente, né? Então a gente cuida dos investimentos e o consultor cuida do cliente. A gente vê nos livros de finanças que se diz que gestão patrimonial é um trinômio de risco, retorno e liquidez, né? Uma combinação desses fatores. A gente acha que tem um quarto fator, a gente acha que é risco, retorno, liquidez e relacionamento, né? É muito importante entender o cliente, é muito importante conhecer o cliente, entender os objetivos, como que os objetivos mudam com o tempo, qual a capacidade de poupança desse cliente, quanto que esse cliente vai usar os recursos. E o Spock é uma solução que permite que o consultor, que o nosso parceiro, cuide disso, cuide do relacionamento. Então ele fomenta o relacionamento existente, ele gasta o tempo dele farming, que a gente chama, que é cuidando daquele relacionamento, e tem tempo disponível para que o pessoal chama de hunting. Eu não gosto muito da expressão hunting, porque hunting pressupõe que você quer que tem uma presa e um caçador. Eu acho que essa questão de hunting farming é mais para um assessor de investimento do que consultor. Eu acho que na consultoria nós somos todos farmers, né? A gente cuida, a gente planta e a gente colhe, a gente planta e a gente colhe, a gente não caça, né? Então a gente gasta, a plataforma dá mais tempo para que o parceiro gaste tempo plantando, adubando e colhendo, plantando, adubando e colhendo. E a gente cuida do resto, né? Então o processo de curadoria é muito forte, né? A gente faz parte da solução. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo de fundos multimercados. Quando a gente vai algumas empresas de assessoria de investimentos, elas têm curadoria própria, elas fazem um bom serviço. Mas não é, a grande maioria não é assim. A grande maioria, como as plataformas tiveram que crescer muito, as plataformas no começo faziam alguma curadoria. Entrava na plataforma, elas fazem alguma curadoria, mas elas têm que decidir entre serem amplas e serem abrangentes ou serem restritivas e terem uma curadoria mais bem feita.
Então as plataformas hoje elas têm muitos produtos, uns muito melhores que outros. O que a gente faz? A gente faz uma curadoria de todos os ativos que a gente disponibiliza dentro do Spock. Então, por exemplo, fundos multimercados. Esse é um tema muito, a gente gosta muito de usar como exemplo. Isso leva muito um pouco da cara da Journey, a filosofia que a Journey quer impor. Mas como que a gente pensa? A gente acha que um fundo multimercado é um fundo que normalmente cobra 2% de administração com 20% de performance. A indústria tem sofrido muito, a indústria tem performado mal, começou a se recuperar um pouco agora, mas é uma indústria que sofreu muito nos últimos anos. Mas na nossa cabeça, como alocadores, a gente entende que o fundo multimercado, para fazer parte de uma carteira, ele tem que justificar a volatilidade que ele traz, porque eles são mais voláteis, e ele tem que justificar os 2% de FII que eles cobram, né? Então, a gente fez algumas métricas e no nosso entendimento como alocadores, um fundo multimercado, para fazer parte de uma carteira, ele tem que render CDI mais 5. A gente colocou esse objetivo de retorno, tá? Isso é nossa crença. Eu não coloco um fundo multimercado na carteira de um cliente se eu não esperar que ele renda CDI mais 5 ou mais. E aí vem um desafio, e aí é um pouco o nosso processo de curadoria. Qual foi o desafio? Eu preciso achar gestores, fundos, que performam consistentemente a CDI mais 5. Né? O que a gente faz? A gente começou com um processo onde a gente pegou 5.300 fundos, se são 5.300 fundos ou 4.300 fundos, mas são milhares de fundos que estão disponíveis no mercado, fundos multimercados disponíveis no mercado. A gente trouxe todos esses fundos para o nosso banco de dados, né? Toda a performance histórica deles. A gente aplicou 3 filtros estatísticos. A gente tentou entender quais desses fundos têm uma performance consistente acima do CDI, de pelo menos 5%, em diversas janelas móveis. Então a gente olha janelas móveis de um ano, quer dizer, o cliente entrou um ano, ficou um ano investido, quantas observações a gente tem e quais desses gestores apresentam o retorno consistente de CDI mais 5. Depois a gente olha janelas móveis de 24 meses, faz a mesma coisa. Quem entrou em qualquer data nos últimos anos, ficou 24 meses investido, quem teve retorno superior a CDI mais 5 no período. E 36 meses, mesma coisa. Quem investiu, ficou 3 anos investido e obteve retornos consistentes de CDI mais 5 no período. Aquele universo de 4.300 ou 5.300 fundos, ele afunila para 55. Tá? Então a gente pega toda a indústria de fundos do Brasil, quando a gente aplica essa metodologia, a gente cai para 55 fundos. Desses 55 fundos, a gente faz um outro filtro qualitativo e tira dali alguns fundos que não estão disponíveis para aplicação. Tem muito fundo que é fundo próprio de tesouraria de banco, ou às vezes o fundo é fundo exclusivo, ou tem um investidor estrangeiro único, ou às vezes é um banco estrangeiro que tem uma posição no Brasil. Então a gente tira da amostra desses 55, alguns desses que não são fundos de verdade, e a gente faz uma segunda etapa de análise, essa sim qualitativa. A gente vai conhecer cada um dos gestores daqueles 55 fundos, né? 55 que eventualmente viram 40 ou viram 35, a gente vai visitar cada um deles. Tem um questionário de due diligence que a gente usa da Ambima para conhecer a estrutura, como que eles estão montados, como que é a governança, a gente tem algumas informações básicas através do questionário padrão da Ambima. Depois a gente tem uma reunião cara a cara com cada um deles, entende dos gestores, entende das equipes, qual é a especialidade daquela casa, como que eles operam, se eles trabalham juntos há muito tempo, se eles acabaram de se juntar, como que vai ser a dinâmica daquela equipe trabalhando junto. E a gente faz nesse filtro qualitativo, a gente faz a barra já começa a ficar bem mais alta, e desses 55 fundos que a gente tinha pré-aprovados, sobraram 12. Desses 12 fundos, hoje a gente aloca em 7. Tá? Então assim, um universo de 4.300 fundos, 7 fundos recebem alocação das carteiras da Journey hoje. Tem 5 fundos que estão no banco de reservas que a gente eventualmente pode mudar ou compor entre eles. Tá? Eu posso eventualmente ter os 12 investidos. Hoje a gente acha que 7 é um número bom, mas eventualmente eu posso investir mais fundos. Esse é um exemplo da curadoria que a gente faz, de um processo. Para cada tema que a gente disponibiliza nesses building blocks, cada tema recebe um tratamento. No building block de fundos multimercados, que é um building block de retornos absolutos, é esse exemplo que eu dei o tratamento. Quando a gente vai para crédito privado é um outro tratamento, quando a gente vai para ações é um outro tratamento, no exterior é um outro, quer dizer, existe um processo de investimento e de seleção de fundos e gestores muito específico e rigoroso para cada building block que a gente disponibiliza. Quando o cliente nos contrata, o que ele está fazendo? Ele está montando uma carteira, montando uma pizza de alocação, usando esses diversos building blocks,
Cada building block desse é uma carteira administrada e a composição da carteira como um todo, esse portfólio de carteiras administradas, é regido por um contrato único, que é um contrato de gestão de carteiras. Né? Eu sou Roger Rosolini, eu sou sócio fundador da Journey. A nossa jornada aqui começou em 2014, tem 11 anos de estrada já. A gente nasceu como uma gestora focada em crédito privado. A gente expandiu nossas atividades, a gente tem hoje uma empresa de advisory, que é uma empresa que assessora credores e devedores de empresas em dificuldades, muito focado em entender a capacidade de pagamento dessas empresas. A gente usa essa mesma capacidade que a gente tem de entender a capacidade de pagamento das empresas na gestora, é uma gestora especializada em crédito privado. E a gente fez recentemente, o ano passado, a gente fez a cisão da nossa gestora e criou uma gestora nova, que é a Journey Wealth, que é uma empresa de gestão de fortunas, tá? Gestão de patrimônio. A nossa filosofia é disponibilizar produtos que estão disponíveis apenas para grandes single family offices, investidores muito ricos, para investidores menores, investidores de alta renda. Tá? Então, nosso foco principal é o cliente de alta renda. É o cliente que saiu do grande banco, migrou para uma plataforma de assessoria de investimentos e hoje ele se sente desconfortável com o modelo de cobertura dessa plataforma ou se sente pouco amparado do ponto de vista técnico nessa cobertura. A gente tem uma solução no modelo de uma relação fiduciária de gestão de carteiras administradas ou de consultoria de valores imobiliários.